Ah, Gmail aqui, depois a gente olha. ele está com algum problema lá no e-mail do CFET mesmo. Ô, gente, então, de novo, bom dia a todos. A aula já está sendo gravada. E o assunto que vamos ver é este aí, ó. Vamos começar com Lei de Ohm, e a aula de hoje tem a pretensão de dar uma visão um pouco diferente do que vocês já estão acostumados lá na teoria, porque a Lei de Ohm não é apenas uma relação matemática. A gente não deve encarar a Lei de Ohm apenas como o que está escrito naquela expressão, que a resistência é igual a tensão sobre a corrente, ou a corrente é igual a tensão sobre a resistência. Porque tem muita coisa envolvida nesse contexto aí, principalmente porque ela estabelece, para ser verdadeira, condições físicas especiais, específicas. Por exemplo, temperatura constante, e se for o caso também, outras grandezas físicas constantes, como, dependendo do caso, se for o caso, pressão, umidade, e outras características do componente que eu estarei considerando como resistência ou resistor. A maioria dos componentes nos quais a gente aplica a lei de Ohm são resistores, que são dispositivos lineares. Mas lá na eletrônica analógica, vocês vão ter a oportunidade de estudar componentes não lineares e fazer cálculos usando a lei de Ohm. E quando os componentes não são lineares, a gente não pode aplicar a lei de Ohm direta, da forma como vocês viram, da forma como a expressão matemática diz. Mas a gente pode aplicar de forma indireta, que é o caso que nós vamos mostrar hoje, começar a mostrar hoje, e vamos fechar na aula que vem. O processo é chamado de aplicação da reta de carga, que é um conceito bastante útil na análise de circuito, quando os componentes não são exatamente lineares, como é o caso de diodos, de transistores, de um modo geral, de componentes semicondutores. Então, hoje nós vamos fazer medições na aula, e vocês vão colocar essas medições numa tabela que eu já deixei lá no Moodle para vocês, e preenchendo essa tabela e fazendo os gráficos lá, que estão lá indicados, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a curva característica dos componentes que nós vamos utilizar na simulação de hoje. De posse dessas curvas, e utilizando um processo que a gente chama de reta de carga, que eu vou mostrar na aula que vem, vocês vão ter a oportunidade de calcular com precisão, ou de aplicar com precisão, a lei de Ohm em componentes que você não tem exatamente o valor dele, que você não sabe qual é a situação que você poderia aplicar uma expressão matemática, tá certo? Vocês vão entender melhor o que eu estou falando, é fazendo. Então, hoje, o que, que nós vamos fazer? Levantar dados para que vocês possam, aí, na casa de vocês, fazer ou desenhar a curva característica do componente. São vários componentes que nós vamos fazer hoje aqui, nós vamos utilizar hoje aqui. Aí vocês vão preencher e entregar essa tarefa, e a tarefa é a tabela preenchida e as curvas desenhadas. E para desenhar as curvas, vocês podem usar os programas que vocês quiserem. Pode usar o GeoGebra, o CorelDRAW, que eu gosto muito de usar, mas ele é mais difícil, e principalmente o Excel, que você já conhece e sabe utilizar. Ou se quiser utilizar o processo, fica à vontade. Pode ser até na mão mesmo, você desenha lá, pega um papel quadriculado e desenha a curva. Desde que ela esteja precisa, né, ou razoavelmente confiável, tá bom. Bem, então vamos lá.
O primeiro componente está dentro dessa caixa aí, ó, essa caixa vermelha aí. Por enquanto, eu não vou dizer o que é. Esse circuitinho que está aí é o circuito prático que a gente utiliza para obter esses valores necessários para o levantamento, ou o traçado, ou a plotagem da curva característica. É muito usado esse processo em laboratórios. Nessas situações, nesses laboratórios, é comum que ou a gente utilize uma fonte variável ou uma fonte fixa. Se a fonte for variável, o elemento que eu vou colocar em série com o componente que está aqui dentro dessa caixa vermelha é um resistor que vai ajudar a limitar a corrente dentro dos valores que o componente suporta. Então, é um resistor fixo. Quando a fonte é fixa, eu vou precisar de variar a corrente, aí eu uso um potenciômetro. Então, eu coloquei os dois aqui. No caso, eu vou manter o potenciômetro fixo, porque a fonte é variável. Se fosse uma bateria, por exemplo, eu faria o contrário. Eu deixava a fonte fixa, a bateria, e ajustava o valor do potenciômetro. O importante é que eu vou obter dois dados aqui no componente, que, no caso serão mostrados pelos dois medidores. O que eu preciso? Eu preciso da tensão nos terminais do componente, que esse voltímetro vai indicar, e a corrente que vai circular pelo componente. Deve-se ajustar o valor ou da fonte ou do potenciômetro, de tal forma a se obter vários valores ou vários pares de valores, tensão barra corrente. A tabelinha que eu passei para vocês, vou acessar ela aqui, ó, no item 1, observe que ela tem uma, duas, três, quatro tensões. Para cada tensão, eu tenho duas colunas, uma para corrente pelo elemento e outra tensão sobre o elemento. Quem baixou essa tabelinha aí, essa tarefa aí antes de ontem, estava com o modelo com alguns erros lá, porque essa história da gente usar o Ctrl+C, 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 Ctrl+V, às vezes dá problema e a gente não observa que tem hora que a gente tem que tomar o cuidado e fazer algumas modificações. Eu esqueci de fazer isso, então ontem, quando eu estava dando uma olhada, eu verifiquei que tinha algumas colunas que estavam inadequadas. Aí eu postei a tabelinha de novo, tá? E ela está correta agora lá no Moodle, mas quem está com a antiga aí é só colocar em cada duplo. Professor, Oi, filho. vou te interromper, é porque na última aula o senhor estava passando uma outra atividade, o senhor não terminou ela. Não terminei, é aquela do. Como é que ela chama mesmo? Me ajuda a lembrar aí. É, conceituação de fontes de tensão e corrente. Isso, lembrei aqui, desculpe aí, tá? É o seguinte, desculpe não ter falado ou não ter deixado claro, é que nós íamos ficar a aula passada por conta daquela tarefa, e tentaríamos fazer a tarefa toda. Se por acaso não houvesse tempo, vocês vocês preencheriam lá a tarefa só considerando o que foi feito. E o que não foi feito fica, digamos assim, cancelado, entendeu? A não ser que a gente não fizesse uma quantidade de itens suficiente para não ficar, para a prática não ficar validada. Eu acho. A sua turma é a que rendeu menos. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu dei. A turma ser sempre prejudicada porque ela é a primeira da semana, então a gente não tem a medida certa do tempo. É porque você prepara uma aula, mas dar uma aula é um pouquinho diferente em termos de tempo, né? Aí eu não consegui chegar no ponto que as outras turmas chegaram, mas preencha a tabelinha lá, preencha a tarefa, com os dados que vocês têm, não tem problema não. Tá? Importante que a ideia tenha ficado claro para vocês o que é uma fonte de corrente, o que é uma fonte de tensão real e ideal. Tá claro? Tá legal? Tá bom, professor, obrigado, viu? Respondido. Aí essa também é a mesma coisa? Não, a gente terminar na última, É a na aula mesma, passada. essa é a mesma coisa, nesse sentido, né? Nós vamos fazer até onde der e vocês vão preencher e entregar a tarefa considerando até onde der. Eu acho que não vai dar para preencher toda, não. Por quê? Porque são vários componentes, são 8 componentes, né?
E no ritmo que as coisas andam comigo, eu sou meio mole, não preciso nem de falar isso, né? Às vezes não vai dar tempo, não. Normalmente, quando eu preparo uma aula, eu preparo de forma a faltar tempo do que faltar o que dar, entende? Eu detesto terminar uma aula, chegou ao final, terminou, aliás, termina o assunto, eu vou dando, falando, ensinando, mostrando as coisas para vocês, de repente terminou o assunto, ainda tem minutos de aula, às vezes 10 minutos de aula, 15 minutos, eu acho que é perda de tempo, então eu preparo sempre aulas longas, de tal forma que quando terminar o período, 50 minutos, tem coisa a fazer ainda, ótimo, não tem problema não, sempre vai ter coisa a fazer mesmo, o importante é que o objetivo da aula seja alcançado, entende? A aula de hoje eu coloquei 8 componentes, mas se a gente conseguir fazer a metade, já está bom. Se chegar no 8, melhor ainda. Tá legal? Então, gente, que fique claro, então, que quando você for traçar uma curva de um componente, no plano cartesiano, e é importante vocês estarem muito bem treinados com essa situação de plano cartesiano, porque às vezes é difícil você associar o que está acontecendo, o que está sendo ali mostrado, medido, demonstrado, com aquele desenho que está lá no plano cartesiano. Tem gente que demora a entender isso, ou demora ter uma noção mais prática daquilo, então a gente vai praticando. Né? Às vezes você vê uma senoide desenhada, né? E eu falo, essa senoide está fazendo isso. Quer dizer, ali tem um desenho no plano cartesiano que às vezes é difícil a gente visualizar. O que aquela linha, parecendo uma cobra, está indicando para mim? Né? Mas com o tempo, quem ainda não está com essa visão assim, bastante, digamos assim, bastante sedimentada, com o tempo fica sedimentado. Beleza? E a aula de hoje nós vamos fazer isso, nós vamos desenhar. Hoje, na aula que vem, nós vamos desenhar uma curva característica. Quando a gente desenha a curva característica, eu estou mostrando para vocês o componente. No eixo vertical, eu vou colocar a corrente, o valor da corrente, e no horizontal, coloco tensão. E a forma que vai, o gráfico que está lá, vai relacionar essas duas coisas. Então, sabendo qual a corrente e qual a tensão daquele componente que tem aquela curva, não importa qual componente, mas que tem aquela curva, você sabe qual é a corrente real e a tensão real, entendeu? Mas você vai entender melhor fazendo. Então, vamos lá. O que nós temos aqui, então, é um componente, como eu disse, não importa, e eu vou aplicar vários valores de corrente, eu vou fazer circular vários valores de corrente. E para cada valor de corrente, vai aparecer uma tensão nos terminais dele, que é uma questão dele, uma característica dele. Eu fico sabendo montando o gráfico e analisando o gráfico. Então, o gráfico é exatamente para saber isso. Aquele componente ali, se eu aplicar uma corrente por ele, qual a tensão que fica? Se eu variar a corrente, qual a tensão que passará a ficar? Isso é uma relação linear? A curva vai dizer se é. Né? É uma situação complexa? A curva vai dizer que é. E nós vamos ter todos esses casos. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira tensão que está na tabelinha aí. Eu vou ajustar a fonte para o primeiro valor que está lá. Ó. A tensão 1 está pedindo para colocar as duas colunas, né, onde está escrito aí tensão 1, está pedindo para colocar 12 volts. Então, eu vou pegar essa fonte aqui ó, e ajustá-la para 12 volts. Isso é o que eu estou fazendo. Está com 3, eu vou aumentando até 12. Opa, passou. 12 volts, tá vendo? Eu estou aplicando 12 volts. Então, o circuito que está aí, funcionando, ele está deixa eu confirmar aqui, com a tensão de 12 volts. A fonte está com 12. Então, quando eu pego uma fonte de 12, ligo a um potenciômetro, o valor desse potenciômetro, pode anotar aí também, é 1,5K. Então, uma fonte de 12 volts em série com um potenciômetro de 12K vai fazer circular por esse componente aqui uma corrente de 4,28 miliamperes. Então, vocês anotem, por favor, aí. Então, circulando essa corrente naquele componente, vai aparecer ou vai ser desenvolvida uma tensão de 5,57 volts. Então, aquele componente, toda vez que eu ligar uma fonte X qualquer, em série, com resistência qualquer, de forma que, qualquer não, né?
toda vez que eu ligar um par de elementos, isto é, uma fonte e um resistor, de forma que a corrente seja 4,28, vai ser desenvolvida naquele componente uma tensão de 5,57. Eu posso mudar a resistência e a fonte, mas se a corrente for aquela, a tensão será aquela também, entendeu? É o que as medidas estão me mostrando aí. Agora eu vou fazer com outra tensão, eu vou fazer com 9 volts. Aí vou lá na fonte, ajusto a fonte para 9 volts. Ajustei para 9. Eu podia ter mantido a tensão 12 e ajustado a resistência e verificado, eu colocaria um valor de resistência e automaticamente haveria uma corrente qualquer, determinada. Qualquer não, específica. E aí teria aquela corrente e a tensão correspondente. Pode, no laboratório a gente faz isso. Aqui está mais fácil fazer dessa forma, né? Vou manter constante o potencial, vou variar a fonte. Aqui está com 9. Então, com o mesmo valor do potenciômetro e uma tensão de 9 volts, no segundo par de colunas aí, ó, vocês anotem, a corrente é 3,21 e a tensão 4,18, tá certo? Agora, para andar mais rápido, eu vou só fazer, não vou falar não, não vou ficar falando muito não. Vou ajustar a fonte para 6 volts, conforme a tabela. Está lá, 6 volts. E a corrente? Está aí, ó. E a tensão? Notaram? A última medida para esse template aí vai ser com a fonte de 3 volts. Eu vou lá na fonte, ajusto para 3. 5, 4, 3. Então, 3 volts. Nessa situação, a corrente passou a ser 1,07 mili e a tensão 1,39. Bem, já temos dados aqui, gente, para traçar um gráfico. Aí vocês vão lá por exemplo, no PowerPoint, ou em qualquer programa que você quiser, ou na mão mesmo, pega um papel quadricular e coloca no eixo horizontal os valores de tensão. E para cada valor de tensão, cada um desses 4 valores de tensão, você coloca lá, marca lá o valor da corrente na escala de corrente que está no vertical. Depois junta os pontos. Aí você vai ter a curva característica desse componente, que nesse caso aqui é um resistor. Comecei do caso mais simples, que é um resistor. Obviamente, gente, quando você for fazer um cálculo usando o resistor, você não precisa de usar curva característica. Por quê? Porque todos nós sabemos que o resistor é um componente linear. Ele tem uma resistência fixa. Aí eu uso essa resistência fixa nas expressões analíticas que vocês já estão acostumados para calcular o que você precisar, aplicar os teoremas que você precisar. Tá? Mas se ele não fosse linear, e se fosse outro componente, como faria? Tá certo? Bem, então, através da curva que vocês vão traçar, vocês vão verificar que vai dar uma linha reta. A linha reta está dizendo, vai dizer sempre que o componente é linear. Agora, passando para o componente 2, isto é, nós estamos no item 3 agora. Fazer exatamente a mesma coisa. Vou pegar 4 valores de tensão e verificar o par de valores correspondente. Vamos lá? Primeiro valor, 12 volts. Estou meio mole hoje. 12 volts, para variar, né? 12 volts, tem 12 volts. Esqueci de simular esse trem aqui, vamos ver se variou a tensão. 12 volts. Olha o valor da tensão e da corrente, respectivamente. Olha. Tensão 0,46 e a corrente 7,69. O outro valor, 9 volts,
É um pouco chato isso, tá, gente? Obter dados para curva característica em laboratório é uma tarefa meio monótona, mas é dessa forma que se faz. Demanda um pouquinho só de paciência. Nós aqui ainda temos sorte que justou, apareceu o valor. Lá no laboratório, às vezes você tem mau contato, outras coisas atrapalhando. É lá mais chato ainda. Então, para 9 volts, nós temos aí tensão 0,35 e corrente 5,77. Anotar? Vamos fazer para 6 volts. 6 volts. Mudou para tensão 0,23 e corrente 3,84. O último valor, ajustando para 3 volts, e a corrente passou a ser 1,92 e a tensão 0,12. Volto a repetir, eu estou aqui fazendo o papel de robô, tá? Eu sou a mão que mexe nos aparelhos aqui, e vocês são os que mandam aí. Você quer que aumente, diminui, qualquer coisa que vocês quiserem que eu faço aí. Por exemplo, uma coisa que eu sei que vocês estão querendo que eu faça é tirar essa caixinha vermelha aqui, para vocês saberem que componente é esse, né, que tem esses valores aí. É uma lâmpada. Tá certo? Bem, continuando, componente 3, mesma história. Vou começar com quanto? Vamos pegar o componente 3 aí. Componente 3, a tensão já é maior um pouquinho, tá? Nós vamos começar com 30 volts. Eu acho mais fácil. Podia escrever o 30 lá. Bem, coloquei 30 volts, o potenciômetro continua, deixa eu ver aqui, ó. O potenciômetro continua 1K5. Observe a corrente, 19,67. Observe a tensão, 0,48. Então, esse componente, gente, quando eu aplico aqui uma tensão de 30 em série com um resistor de 1K5, permite que a corrente seja esse valor, 19,67, e apresenta uma queda de tensão de 0,48 volts. Podia ser um resistor, lâmpada, depois nós veremos o que é. O outro valor, 20 volts. Aí eu vou lá na fonte, ajusto ela para 20 volts. 20, pronto. O que é que mudou? A corrente passou a ser 13,01. 13,01 mili. E a tensão 0,47. Observe o detalhe, gente. A corrente variou apreciavelmente, né? Passou de 19,67 para 13,01. Mas a tensão passou de 0,48 para 0,47. Quer dizer, a corrente reduziu aí 6 miliamperes, mais ou menos, e a tensão reduziu 0,01 volt, quer dizer, praticamente não houve alteração da tensão. Observe isso, é uma informação sobre o componente interessante. Fazendo agora 10 volts, colocando 10 volts lá. 10. A corrente já está com 6,36 mili. E a tensão passou para 0,45. Valeu pouquíssimo. A última tensão, 5 volts. Vou lá na fonte, ajusto para 5 volts. Tá isso, 5 volts. A corrente passou agora para 3,05 mili. E a tensão, 0,43. Vocês estão vendo que a tensão praticamente não está variando. Aí eu pergunto, alguém pelo conhecimento que você já tem, pode me dizer que componente é esse, que teria essa característica? Quer dizer, a corrente vai variar muito, que a tensão varia pouco. Alguém poderia sacar aí? Eu vou tirar a caixinha aqui, ó. É um diodo. Aqui, ó. Esse aqui é o símbolo, é um desenho de um diodo. Agora, é um diodo especial. Vou tirar essa outra caixinha aqui, ó. É chamado diodo Zener.
Aí já tem uma foto de um diodo Zener comum. Existem vários tipos, né? Qual a característica do diodo Zener? Com esse tipo aí de polarização, né, ele mantém essa tensão baixinha e quase que indiferente à corrente. A corrente pode variar muito, variou muito, né? Variou de, por exemplo, de 3 para 19, mas podia variar até mais que isso, que a tensão fica quase aquele valor, tá? Guarda isso aí. Vamos passar para o componente 4 agora e repetir a situação. Vamos lá. Componente 4. Componente 4, gente, eu quero que vocês observem uma situação aqui. Ó. O circuito é o mesmo, cara. É a fonte, é um resistor de... O circuito é o mesmo, os valores é que vão ser diferentes. O resistor agora é de 150 ohms. Anota aí, eu vou trabalhar com a resistência mais baixa. Antes era um K5, né? Vou até confirmar aqui. Ó. Antes era um K5. Eu não mudei. Na realidade, eu não mudei. Eu vou até tirar as caixinhas aqui. Ó. Continua sendo um diodo, e esse diodo continua sendo o diodo Zener. O que eu mudei? Eu mudei que eu inverti a polaridade da fonte aqui, ó. Inverti. Eu mantive o medidor na mesma situação, não mudei nada no posicionamento dele, só que eu estava antes ligando o positivo na parte de cima dele. Agora eu estou colocando na parte de cima, cara, acompanhe o circuito, é o negativo. Antes, eu estava com um tipo de situação que a gente chama de polarização direta do diodo. Polarização direta é quando você coloca o positivo nessa parte preta aqui, ó, que é chamada de anodo, e o negativo na parte marcada, onde tem uma faixinha, que é chamada de catodo. Isso eu fiz no caso anterior. Nesse, eu fiz o contrário, cara. Eu coloquei o negativo na parte preta e o vermelho na parte com tracinho aqui, com a faixa. Isso é chamado de polarização reversa do componente. Então, eu estou com o mesmo componente e vou traçar a curva característica dele, vou ter dados para traçar a curva característica dele, na situação dele estar polarizado reversamente. Tá legal? Então, vamos lá. Os valores que estão sendo demandados aqui são 30, 20, os mesmos valores anteriores. Então, vou pular, vou simular e vou começar com 30. Quando eu coloquei 30 volts, ajustei a fonte para 30, olha só o que aconteceu com as medidas. Olha, veja bem. Eu passei a ter uma corrente negativa, veja bem, ela é negativa. Está marcando aqui, ó, negativa. E ela teria que ser negativa, já que eu inverti a fonte. E a queda de tensão, ou a tensão desenvolvida nos terminais dele, passou a ser 5,25. O componente é o mesmo anterior, só que agora eu inverti a bateria. Olha só o que aconteceu quando eu inverto a bateria. Para 30 volts agora, a tensão, que era 0,40 alguma coisa antes, você lembra? Passou a ser menos 5,25. E a corrente foi lá em cima, ó, 163,9 miliamperes. Está negativo por causa do sentido. A corrente agora está circulando em sentido contrário, porque eu inverti a fonte. Repetindo não, fazendo para próximo valor, que é 20, o que vai mudar lá? Vamos ver. 20, os 20 aí. Ó. A corrente passou para menos 97,8. Anota aí na tabelinha. E a tensão, 5,23. A tensão variou pouquíssimo e a corrente caiu quase para metade. Sempre negativo. Fazendo para 15. 15 volts agora. 15, porque esse valor é mais tranquilo. Tá? 64,8 a corrente, menos, né? 64,8, e tensão 5,22. O último valor são 10 volts. Vamos lá, nos 10. 10 volts.
a corrente passou para 31 negativo, 31,8, e a tensão 5,20. Conclusão, gente, esse componente, na polarização direta, ele apresenta uma queda de tensão muito pequenininha, 0,40 alguma coisa. E a corrente pode variar numa faixa grande que fica a tensão naquela faixa. Quando você polariza esse componente reversamente, que é o caso aqui que eu estou chamando de componente 4, o que aconteceu? Primeiro, com a polarização reversa, você vai estar obtendo dados e desenhando curvas no terceiro quadrante. O terceiro quadrante do plano cartesiano é quando você tem tensão negativa e corrente negativa, não é isso? Quando a tensão é positiva e a corrente é positiva, é primeiro quadrante. Nós estamos no terceiro quadrante aqui. O detalhe é que a tensão no componente, para uma faixa de variação de corrente até 180 e tantos miliamperes, ou 190, né? 163, desculpa. Para esse valor grande, em tese grande de corrente, né, essa faixa ampla de corrente, a tensão ficou em torno de 5, uma coisa, 5,3, 5,2. Quer dizer, ficou praticamente constante a tensão. Uma tensão que fica variando na faixa de 5,2 a 5,3, não chegou nem a 5, não, nem a 5,3. Quer dizer, ficou em torno de 5,2, 3, 2, 4, ficou nessa faixa. Quer dizer, é um dispositivo que a gente chama de estabilizador. Eu posso variar a corrente, que a tensão praticamente não muda. Ele é um estabilizador de tensão, ele é usado para isso. É para garantir que lá naquele circuito onde ele está, mesmo variando a corrente, sobre ele a tensão praticamente não varia. Ele é um regulador, é um estabilizador. Tá certo? É a função básica desse diodo, ele é construído para isso, tá? Para ser polarizado, trabalhar polarizado reversamente, para garantir essa estabilidade na tensão. Já na polarização direta, ele não é usado, por quê? Porque é um diodo comum. Um diodo comum, ele apresenta uma queda de tensão baixinha, 0,4, 0,5, 0,7, 0,8, até 1, por exemplo, para ampla faixa de variação de corrente. Aí qualquer diodo faz isso, mas o diodo Zener é o único que você pode utilizar para garantir uma tensão estável na ampla faixa de variação. E ele funciona polarizado reversamente, beleza? Vocês vão aprender muito mais sobre isso lá em eletrônica analógica, mas nós já vamos adiantando isso para vocês aqui no primeiro ano. Bem, vamos agora ao outro componente. Componente 5, item, a tabelinha, item 9. Item 9, nós voltamos o potenciômetro para um K5. Começando com 30 volts aqui. Estou olhando o tempo aqui, 10, 9, 15, dá tempo. Então, vamos lá, 30 volts. 30 volts, aquele componente aplicando uma tensão no circuito de 30, numa resistência em série de 1K5, ele vai me apresentar uma corrente, olha o valor da corrente, 19,56, olha a tensão, 0,64. Vamos mais rápido? Vamos fazer agora para 20 volts. A tensão passou para 0,62 e a corrente 12,91. 10 volts agora. 10 volts. A corrente 6,28 e a tensão 0,57. O último valor, 5 volts. Vocês estão imaginando a curva que vai dar? Curva característica? Ainda não. Bem, para 5 volts, a corrente passou a ser 2,98 e a tensão 0,52. Qual que é o componente? Eu já até esqueci qual que é, só posso deduzir que seja um diodo
só que é um diodo retificador. Está aqui o genérico dele, e aqui é um exemplo de um retificador. Só que esse aqui é um retificador de potência, tá, gente? A gente sabe que é um retificador de potência por causa desse invólucro que é usado. Ele é grande e é metálico. Ele é metálico para dissipar melhor o calor, já que ele é um diodo de corrente grande, a corrente que vai passar por ele é grande, vai ser produzido um calor lá dentro dele, tem que ser dissipado, quer dizer, retirado de lá, senão ele queima. Aí ele tem um sistema aqui, né, de poder devolver para o meio ambiente ou entregar para o meio ambiente o calor que é produzido lá dentro. Isto é, dissipar melhor o calor. Continuando aqui, vai dar tempo, está no componente 6 já. Componente 6 está no item seguinte, item 11. A resistência continua sendo um K5, né? A potência continua com o mesmo valor, e as medidas vão ficar, vamos lá, as medidas são 30, 20, 10 e 5, os mesmos valores. Vamos fazer, então, com 5 já está aí, eu preencho, não, vamos fazer na ordem aqui, para não confundir a vida de vocês, senão vocês vão trocar. 30. Veja bem o detalhe aqui, ó, é extremamente importante. Eu tenho um componente aqui polarizado, com o mesmo tipo de ligação, cara. Olha a ligação que eu fiz aqui, ó. Mesmo tipo daquele caso do diodo Zener, tá? Eu peguei o negativo e liguei na parte superior dele. Deixa eu tirar isso aqui para vocês entenderem. Só esse aqui. Aliás, vou tirar os dois. Os dois. Né? Eu tenho o mesmo diodo, só que inverti a polaridade também, igual eu fiz com o diodo Zener. E nessa situação, olha só o que aconteceu. Isso é extremamente importante para a formação de vocês. Eu tenho um diodo, diodo comum, chamado diodo retificador, eu inverti a polaridade dele, liguei 30 volts na fonte, em série com a resistência de 1K5, olha o valor da corrente. Sem corrente, zero, olha o valor da tensão, menos 30. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu polarizo reversamente esse diodo, com a tensão de 30 volts, ele não conduz corrente nenhuma. Portanto, não tem queda de tensão no potenciômetro, qualquer resistor que eu colocar aqui no lugar dele, de forma que a tensão da fonte fica toda no componente. Ele é um circuito aberto. Por quê? Porque não permite passar corrente. Vamos fazer para outros valores aqui. A conclusão que vocês vão chegar é que se vai acontecer com 30, com 20 também vai acontecer. Por quê? Eu vou reduzir a tensão que está polarizando ele reversamente, ele vai continuar sem conduzir, mas ainda sem conduzir, cara. A corrente continua zero e a tensão é da fonte, ó, 20 volts. Se eu fizer para outro valor, por exemplo, 10, não há por que ser diferente. Ó, 10 volts. Continua sem corrente, é uma corrente nula, e a tensão negativa de 10 volts é negativo porque eu polarizei reversamente. E a última medida, não precisa nem fazer, né? Vamos fazer 5 volts, continua sem corrente, ó, zero, e a tensão de 5 ó, fica sobre o componente. Conclusão, esse componente, indiferente à tensão reversa, ele não conduz e apresenta uma queda de tensão nos terminais dele, que depende, que é igual ao valor da bateria. Aí vocês vão traçar a curva característica dele e me dizer como é que ela fica. Passando para o componente 7, componente 7, está aí. Ó. O componente 7, gente, eu vou tirar o negócio antes para explicar um negócio para vocês. Ó. O componente 7 é aquele LDR que nós já falamos sobre ele. Está aqui um desenho típico, né? Uma foto de um, e aqui está o desenho que o simulador nos apresenta. Então, é um LDR. Lembram bem? O que é um LDR? O LDR é um resistor cujo valor depende da intensidade de luz. Quando a gente traça a curva característica dele, que é o que eu estou fazendo, isto é, quando eu
quero desenhar no plano cartesiano um gráfico que relaciona a corrente que circula por ele com a tensão que reflete sobre ele, eu tenho que estabelecer parâmetros. Por exemplo, temperatura constante, a quantidade de luz constante, tudo constante, eu não posso variar nada, eu vou variar só a corrente. Então, nesse caso aqui, eu vou estabelecer que esse LDR, vou simular aqui, ó, esse LDR está ajustado de forma que vai ter uma resistência de 400 ohms. Para eu conseguir isso, eu ajustei a luz, a aplicação de luz sobre ele, para 1000 lux. Então, o que nós temos lá? Ó? O LDR, ele está ligado a um circuito de fonte variável em série com um potenciômetro de 1K5, com a quantidade de luz aplicada dele de 1000 lux. Tem que estar estabelecido 1000 lux, porque se eu mudar a quantidade de luz, eu vou estar traçando a curva característica dele numa situação diferente, vai dar tudo diferente. Né? Se eu quero saber como que essa resistência dele varia com a quantidade de luz, eu vou fazer outro gráfico, não esse aqui. Aí eu vou colocar no eixo vertical o valor da resistência e no eixo horizontal a quantidade de luz. Mas não é o caso que nós estamos fazendo, tá? Nós estamos fazendo curva característica do componente para usar a reta de carga, ou eu devia estar falando reta de carga agora, mas é um artifício gráfico, matemático, para determinar os valores que a gente chama de quiescente, mas deixa isso para a aula que vem. Então, nesse caso, eu vou entender que esse componente aqui é um resistor de 400 ohms, mesmo sabendo que ele é um LDR. Por quê? Porque eu vou manter a intensidade luminosa incidente constante, só isso. Tá? Então, vamos lá, fazer de novo, mais uma vez aqui, ajustando os valores, 30, 10, 30, 10... 30, 20, 10 e 5. Vamos lá. Fazendo com 30, como é um resistor, né? Esqueça que é um LDR, entenda que tem um elemento resistivo constante ali, de 400 ohms. Para 30, olha lá. A corrente ficou igual a 15,78 e a tensão sobre ele de 6,31. Repetindo ou fazendo para 20, olha as mudanças lá. Para 20, a corrente passou a ser 10,52 e a tensão sobre ele de 4,21. Para 10, a corrente passou a 5,26 e a tensão 2,10 ou 2,1. E o último valor, 5 volts. Com 5 volts, a corrente passou a ser 2,63 e a tensão 1,05. Com isso, vocês vão desenhar a curva característica desse componente na condição de 1000 lux. Anota aí, estou aplicando 1000 lux. Se eu mudar essa iluminação, dá tudo diferente. Quer ver? Eu vou mudar aqui só para vocês verem. Vou voltar para uma tensão aqui, vou pôr, por exemplo, 20, só para ter uma tensão maior. Não tem outro objetivo, não sei esse. Vamos lá, 20 volts. 20 volts, né? Para 20, vocês lembram bem, foi uma corrente de 10,52 e a tensão de 4,21. Agora, vou lá no componente e mudar a quantidade de luz. Olha os medidores lá. Ó. Vou colocar menos luz lá. Olha só a variação que acontece. Olha lá. Tem hora que dá um pulo. Né? É característico desse componente, né? É variar a sua resistência quando você varia a luz. Era 400, olha o valor que já está, ó, 53, fica variando lá. Eu estou variando a quantidade de luz aqui, ó. A resistência fica variando, ela fica até quase infinita. No escuro, 10 lux é breu, né? Escurão mesmo. A resistência passou para 10,43 mega. Olha a corrente, não é quase nada. E a tensão de 20 fica praticamente toda no componente.
Aquela lei de Kirchhoff, né, que você já deve ter estudado, né? Se você tem dois resistores em série, no caso 1,5 e o outro 10 mega, né? 10 mega, a tensão fica toda no outro resistor de 10 mega, né? Praticamente toda, cara. Quase nada no pequenininho, né? Um K5 agora ficou pequenininho. Bem, para fechar, vamos ao último componente 8. Vai dar tempo certinho aqui. Vou terminar na hora exata. Vai sobrar tempo nem aula. Componente 8, nós temos aqui um componente, depois eu tiro as caixinhas aqui para vocês verem. Vamos fazer com 30, 20, 10 e 5. O potenciômetro é 1,5K. Simulando, colocando 30, deixando a posição fácil de todo mundo enxergar. Tá aí. Vamos fazer para 30. 30 volts. Olha o detalhe. Com 30 volts na fonte, o potenciômetro de 1K5, a corrente ficou 17,5. E a queda de tensão, 3,74. Para 20 volts, a corrente passou para 11,5 e a tensão para 2,74. Para 10 volts na fonte. 10 volts na fonte, a tensão caiu para 1,73, está aqui, e a corrente para 5,51. O último valor, baixinho lá, 5 volts, a corrente caiu para 2,52 e a tensão passou para 1,21. Percebe que a tensão ela ficou baixinha, variando, razoável, baixinha, variável, ajustar, baixinha, mas assim, nunca passou de um certo valor, sempre ficou menor do que o valor da fonte, e que mesmo pondo 30 volts na fonte, a tensão não foi muito grande no componente, não. Esse componente é o que a gente costuma, também conhecido, né, vulgarmente, por LED aqui, ó. Nós temos aqui um diodo emissor de luz. Aqui coloquei, só para ilustrar, onde se usa muito essas lâmpadas comuns hoje em dia, graças a Deus, isso que substitui as lâmpadas de filamento, que além de consumir muita energia das nossas hidrelétricas, vamos chamar assim, né, fazendo as nossas contas de luz ficarem altas, né, elas têm uma vida útil pequena. Essa aqui, ó, não consome energia quase nenhuma, produz a mesma quantidade de luz e tem uma durabilidade maior. Então, lá dentro dela, no bulbo aqui, ó, nessa plaquinha que fica dentro do bulbo, cara, tem um monte de LEDzinho. Geralmente eles ficam em série. Então, quando você liga isso na tomada, a tensão ela passa por um conversor aqui, ó. Isso é um conversor, um circuito eletrônico, que vai aplicar a esse LED um certo valor de corrente e, consequentemente, de tensão, de forma que eles vão acender, né, em conjunto, dentro lá do bulbo, né, vai emitir uma luz que vai iluminar o nosso ambiente, né? Então, lá dentro tem um conjunto desse dispositivo aqui. O interessante é que isso aqui é um diodo, ele está polarizado diretamente, que é o positivo aqui, ó, é ligado nesse terminal aqui, que é o anodo dele, e o outro negativo é ligado no cátodo. Então, é um diodo polarizado diretamente. Oi? Repete para mim, por favor, que eu não ouvi. É o Chico falando aqui para fazer chamada, Chico? Já está na hora? Só o menino ficou sem querer. Ah, beleza. Valeu, obrigado. Então é isso, né? O LED é um diodo. A diferença do LED, diodo LED, dos outros que já vimos, é que ele é transparente, cara. Todo diodo, gente, todo diodo, vocês vão aprender muito bem isso lá em eletrônica analógica, todo diodo ele emite luz.
porque o processo da emissão de luz é inerente à corrente passando por ele. E a frequência da luz que ele emite depende do material que é usado. Dependendo do material que é usado, ele pode emitir uma luz verde, vermelha, azul, amarelo, entendeu? Então, ou uma luz invisível. O que é a luz invisível? É o infravermelho. O infravermelho tem as mesmas características de uma luz amarela, de uma verde, de um azul, só que o olho humano não é sensibilizado com ela. Por quê? Exatamente porque é uma luz que, durante toda a nossa evolução, né, histórica, vamos dizer assim, não estava disponível para o nosso olho, né? A sensação que o infravermelho causa na gente, ela é captada na nossa pele, que é o calor. Nosso olho não tem capacidade de identificar o infravermelho, mas se você tiver um LED infravermelho, ou um diodo, né, no caso não um LED, mas um diodo emitindo o infravermelho, você vai sentir o calor, ele vai esquentar a sua pele, por exemplo, mas você não vai enxergar, não. Um diodo retificador, ele emite uma luz invisível, né? Além do mais, o invólucro dele não é transparente. Mesmo se a luz que ele emite for visível, a gente não enxergaria. O LED é o contrário, ele foi feito para ser lâmpada. Então, além do material usado lá na confecção dele ser um que emite luz na cor que a gente vai precisar, ele tem que ser transparente, senão você não vai enxergar. O invólucro dele tem que ser transparente, né, de vidro, por exemplo, ou de um material semelhante, tá certo? Bem, então é isso aí, senhores. O que eu peço a vocês é para pegar, então, vou parar a gravação e fazendo a chamada aqui, né? É pegar